Então, pessoal, vamos ver aqui essa diferença entre movimento acelerado e retardado. Bom, é importante eu salientar aqui contigo, tá? Essa nomenclatura tem caído cada vez mais em desuso assim nos concursos. Talvez tu tenha aprendido assim na escola, o teu livro ainda use isso, mas assim ela está cada vez assim, ó, mais renegada. Mas o que seria essa classificação entre movimento acelerado e o retardado? Um movimento é definido como acelerado quando a velocidade dele, velocidade, aumenta, tá? Agora, o pessoal tem muita confusão aqui sobre se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, né? Questão dos sinais. Pessoal, aqui nessa nomenclatura não tem nada a ver, tá? O acelerado é quando a velocidade aumenta, o módulo da velocidade aumenta, independente se a aceleração é positiva ou negativa. Como que eu tenho isso? Olha só, eu vou botar aqui duas situações que te ilustram isso, tá? Ó, isso aqui eu estou definindo o meu referencial, tá? Tá aqui o meu referencial, aqui o carro, aqui o carro. Eu vou colocar o carro em duas situações diferentes, tá? Primeiro, o carro está se movendo para a direita e está acelerando também para a direita. Segundo caso, o carro está se movendo para a esquerda e está acelerando também para a esquerda. Nota que nesses dois casos, a intensidade, ou como tu quiser falar, o módulo da velocidade está aumentando, independente da velocidade ou da aceleração serem positivas ou negativas. Então, nota, o que define o movimento ser acelerado é a velocidade, a intensidade, o módulo da velocidade estar aumentando. E para que isso ocorra, nota, o que tem que acontecer para que o módulo da velocidade aumente? A aceleração tem que ter o mesmo sentido da velocidade. Vamos trazer isso na prática. O que significa isso na prática? Que tu está pisando no acelerador. Então pensa assim, movimento acelerado é eu estar pisando no acelerador, independente para onde eu esteja me movimentando. E aí a velocidade e a aceleração terão o mesmo sentido. Fechou? Agora, o movimento dito retardado vai ser aquele movimento em que o módulo, a intensidade da velocidade diminui. E nota, assim como no movimento acelerado, isso aqui não vai ter relação necessariamente com o sinal das coisas, se as coisas são positivas ou negativas. Não, quer ver? Ó, vou botar aqui para ti, mais uma vez o nosso referencial, que eu estou definindo como positivo para a direita, tá? Lembra que é uma convenção. Nosso carro aqui, maravilhoso. Olha só o carro. Agora as rodas do carro estão bem grandes, tá? E aí eu boto o seguinte. Aqui eu vou botar que o carro está se movimentando para a direita, ó. Só que agora a aceleração está para a esquerda. Mudei agora o sentido da aceleração. E aqui eu vou botar que o carro está se movimentando para a esquerda, ó, velocidade, mas a aceleração está para a direita. Nota, agora nós temos um movimento retardado, porque a aceleração do carro, ou seja, aquilo que está fazendo a mudança na velocidade, a aceleração, tem sentido contrário ao da velocidade. Isso vai fazer com que, conforme passa o tempo, o módulo, a intensidade da velocidade diminui. Nota, é isso que define o movimento ser retardado. É a aceleração ter sentido contrário ao da velocidade e, portanto, o módulo da velocidade diminuir. Não tem nada a ver com a aceleração ser positiva ou negativa, ou a velocidade ser positiva ou negativa. Isso não tem nada a ver. Tem a ver com a aceleração ter sentido contrário ao da velocidade. Perfeito? Agora, uma outra classificação é se tu tem um movimento progressivo ou retrógrado, que é o que a gente vai ver agora.
Bom, galera, falando agora o que é um movimento progressivo e um movimento retrógrado. Um movimento é dito progressivo quando a minha posição aumenta nominalmente, certo? Quando a minha posição aumenta nominalmente. Isso não tem nada a ver com estar andando para a esquerda ou para a direita. Por quê? Porque tudo depende do referencial adotado. Quer ver aqui, ó? Eu tenho aqui nessa primeira situação um carro se movimentando para a direita. Ó, nota bem, aqui a velocidade ela é para a direita positiva de acordo com esse referencial. Isto é um movimento progressivo. Agora, eu posso ter, por exemplo, definido o meu referencial como positivo para a esquerda e eu posso ter o carro aqui agora se movimentando para a esquerda, ó, nota bem, aonde a posição dele também está aumentando os valores conforme passa o tempo, e isso também seria um movimento progressivo. Maravilha? Agora, o movimento dito retrógrado, aí vai ser o contrário. Vai ser um movimento em que a posição do móvel diminui conforme o tempo passa. Não tem nada a ver com tu estar se movendo para a esquerda ou para a direita, não. Tem a ver com a tua posição estar diminuindo. Então, por exemplo, digamos que eu defino no meu referencial como positivo apontando para a direita. Para que eu tenha um movimento retrógrado agora, ó, o carro tem que estar indo para a esquerda, ó. Nota que agora a posição do carro, conforme passa o tempo, estará diminuindo. Ou tu poderia ter também o carro indo para a direita, sendo que eu defini o meu referencial como positivo para a esquerda. Então, nesse caso também, a posição do carro, os valores da posição do carro, estão diminuindo conforme passa o tempo. Isso também é um movimento retrógrado. Essa nomenclatura vale tanto para MRU quanto para MRUV, tá? Mas, de novo, é muito difícil as questões usarem essa nomenclatura. O Enem nunca cobrou, não é tão usada assim, beleza? É legal que tu saiba mais o significado físico aqui, né, das relações, como a gente viu. Aceleração no mesmo sentido da velocidade, a velocidade aumenta em módulo. Aceleração em sentido contrário ao da velocidade, a velocidade diminui em módulo e por aí vai. Maravilha? Vamos fechando a aula fazendo alguns exemplos de MRUV. Vem com o senhor, vem comigo.